Amados irmãos, boa noite. Como estamos todos, uma alegria estar aqui com vocês. Hoje é terça, 4 de janeiro, vou sair do seu horário aí 21 e pouco, mas eu estou gravando aqui um pouco antes, são quase 18 horas, em razão de alguns incidentes que ocorreram e fizeram com que eu tivesse que adiantar a gravação. Espero que todos estejam bem. Deixa eu ver aqui se a câmera, o áudio parece ok. Espero que esteja tudo bem. Qualquer coisa no final vocês colocam aí nos comentários que eu vejo. Mas, irmãos, nós vamos falar hoje sobre um tema muito especial. Ainda no livro que estamos aqui, o livro de Ezequiel, e tem o capítulo 34. O capítulo 34 é um capítulo muito interessante, muito importante. Ele lida com uma questão essencial, porque ali há uma avaliação de Deus em relação aos pastores, quando Deus avalia os pastores. O título dessa nossa aula de hoje é esse aí, né? O título, deixa eu conferir aqui como eu coloquei. O título é exatamente sobre a avaliação dos pastores, mas nós temos uma pregação que foi feita há alguns anos, acho que 2017, se eu não me engano, que se chama Quando Deus Avalia os Pastores, que é sobre esse mesmo capítulo. Então a aula de hoje vai ser rápida, eu vou, por essas questões do incidente que ocorreu, a aula de hoje vai ser rápida, e eu vou aqui, no final, na descrição desse vídeo, colocar um link para essa pregação que eu falei, a qual eu me referi, que é quando Deus avalia os pastores. Isso se dá lá no capítulo 34 de Ezequiel. O interessante é que o capítulo 34 é uma manifestação de Deus sobre o que os pastores de Israel estavam fazendo com o povo de Deus. E quando nós vamos ler isso, vamos estudar e nos debruçar sobre isso, nós vemos que não é muito diferente do que precisa ser dito hoje. Então, o profeta Ezequiel, ele fala pela boca de... Deus fala pela boca do profeta Ezequiel, para que os pastores possam saber o que Deus espera efetivamente, como ele avalia efetivamente. E é interessante também que isso é ministrado pelo profeta Ezequiel ali durante o exílio na Babilônia, conforme nós vimos na última aula. Isso se dá durante o exílio na Babilônia para um grupo aí de 10 mil pessoas, que era a comunidade que estava ali e que havia saído de Jerusalém, estava ali no exílio na Babilônia. Então, nós vamos abrir aqui, eu peço a vocês que abram as escrituras do livro de Ezequiel, vamos lá no capítulo 34. Deixa eu compartilhar aqui com vocês. Espera aí, deixa eu compartilhar com vocês o capítulo 34. Vamos ler aqui os versos 1 e 2, que nós tenhamos uma ideia aqui. Já está na tela, né? Então vamos ler aqui os versos 1 e 2. Deixa eu colocar um pouco menor aqui. Olha só, o título é Os Pastores e as Ovelhas, desse capítulo 34, título que foi dado. Olha o que os versos 1 e 2 dizem. Veio a mim esta palavra do Senhor. Filho do homem, profetize contra os pastores de Israel. Profetize e diga-lhes: assim como diz o soberano Senhor, ai dos pastores de Israel que só cuidam de si mesmos. Acaso os pastores não deveriam cuidar do rebanho? Então, é uma primeira observação que nós temos aqui. Os pastores que cuidam de si mesmos. Ai dos pastores de Israel que só cuidam de si mesmos. Então, será que há tipos de pastores assim, né, cujo centro da preocupação são eles mesmos e não
também o povo ao qual, né, ele se dirige em seu ministério pastoral, o povo que lhe é dado por Deus para ser cuidado. E quando nós lemos aqui mais para frente, vamos ler o verso 3 e verso 4, vamos ver essas críticas aqui de Deus aos pastores, como elas são críticas profundas. E o verso 4, ele trata aqui de pastores que abusam, né, do poder eclesiástico que lhes é conferido pelo exercício pastoral. Então vamos ver aqui o verso 3 e o verso 4. Olha o que as escrituras nos dizem. Vocês comem a coalhada, vestem-se de lã e abatem os melhores animais, mas não tomam conta do rebanho. O verso 4 diz assim: vocês não fortaleceram a fraca, nem curaram a doente, nem enfaixaram a ferida. Vocês não trouxeram de volta as desviadas, nem procuraram as perdidas. Vocês têm dominado sobre elas com dureza e brutalidade. Então, isso aqui se refere a um tipo de pastores que têm dominado sobre as ovelhas com abuso de autoridade, com dureza e brutalidade, é o que dizem as Escrituras. E Deus, por meio do profeta Ezequiel, fala ao povo que isso não é a forma correta de ser feito. Pastores que abusam do seu próprio poder no exercício do pastorado. Pastores que usam da sua posição para colocar peso sobre as pessoas, em vez de ajudá-las e de proclamar a verdade do Evangelho, a verdade da salvação. O verso, se nós continuarmos aqui, nós vamos ver que o exercício pastoral tem a função do... Você sabe que antigamente nós tínhamos o rei, o sacerdote e o profeta, né? Então, o pastor que abusa da sua autoridade é um abuso do poder, do ministério do rei, que lhe é conferido. Ele abusa desse poder. E nós vimos que é do abuso desses pastores que fez com que o povo saísse absolutamente da proteção de Deus e ficasse vulnerável, ficasse suscetível aos ataques do inimigo de nossas almas, né? E um deles é exatamente esse, que faz com que o povo se encontre agora no exílio babilônico. O povo saia de Jerusalém. O exílio não ocorre pelo que ocorreu em uma só geração. O exílio ocorre por uma sucessão de reis que abusam do poder. Interessante que um autor, ele fala assim, mesmo reis que não são essencialmente maus, mas reis bons, mas que abusam do poder. E Deus não quer que o pastor, no exercício desse ministério de autoridade, abuse desse poder. O primeiro livro de Reis, o capítulo 12, no verso 4, eu peço a vocês que abram aí, o primeiro livro de Reis, no primeiro de Reis, no capítulo 12, no verso 4, as escrituras dizem assim, olha como as escrituras dizem no primeiro de Reis, capítulo 12, verso 4. Então, capítulo 12, verso 4, as escrituras dizem assim: teu pai colocou sobre nós um jugo pesado, mas agora diminui o trabalho árduo e este jugo pesado, e nós te serviremos. Teu pai colocou sobre nós um jugo pesado, mas agora diminui o trabalho árduo e este jugo pesado, e nós te serviremos. Isso aqui é dito ao filho de Salomão, não é? Ao filho de Salomão. Isso é dito sobre Salomão, que era um rei bom, assim, um rei bem intencionado, mas que abusou do seu poder. O próprio templo de Salomão é construído de maneira muito brutal, né,
no que diz respeito aos trabalhadores. Então, esse é um exemplo claro do que nós temos aí, no capítulo 12, no verso 4. Se formos aqui capítulo 12 mais para frente, no verso 14, nós temos algo semelhante. Diz assim, ó. Seguiu o conselho dos jovens e disse, meu pai lhe tornou pesado o jugo, e eu tornarei ainda mais pesado. Meu pai os castigou com simples chicotes, e eu os castigarei com chicotes pontiagudos. Então, você veja que a sucessão de reis que houve, né, em Israel, tanto os reis do povo, os reis do reinado único, que é Saul, Davi e Salomão, mas também os reis que ocorreram nos reinados separados, o reino do sul e o reino do norte, você tem muitas vezes o exercício de abuso de poder. E lá em Ezequiel 14, Deus deixa bastante claro que não é isso que ele espera do pastor no exercício da sua autoridade, do seu ministério. Existe um outro problema muito sério também, não é? Que nós temos, se nós voltarmos para Ezequiel, nós vamos ver o seguinte. Deus fala sobre um outro ministério ali, dos profetas, em que o ministério dos profetas, que é o ministério que é a palavra de Deus por meio do profeta que vai ao povo. E Deus fala lá em Ezequiel sobre esse ministério quando como profetas que subvertem isso, podem subverter a palavra de Deus e substituir a palavra de Deus pelas próprias opiniões. Vamos ver aqui no livro de Ezequiel. Deixa eu abrir aqui no livro de Ezequiel. Vamos lá para o capítulo. Deixa eu ver aqui, está no capítulo 13. Vamos abrir lá em Ezequiel. No capítulo 13, no verso 1, diz assim, ó. Olhe como Deus fala sobre o exercício de falar a verdade. Porque o profeta, ele tem um ministério de falar a verdade. O profeta, principalmente no Antigo Testamento, ele era a boca de Deus para o homem. O profeta era aquele que falava de Deus para o homem. Interessante que o sacerdote é o contrário. Era aquele que falava do homem para Deus, né? É o oposto do profeta. Você veja o que Deus diz aqui do profeta, vamos ler os versos 1 a 3. A palavra do Senhor veio a mim e disse, filho do homem, profetize contra os profetas de Israel que estão profetizando agora. Diga àqueles que estão profetizando pela sua própria imaginação, ouçam a palavra do Senhor. Assim diz o soberano Senhor. Ai dos profetas tolos que seguem o seu próprio espírito e não viram nada. Será que hoje em dia nós temos sacerdotes que falam de suas próprias opiniões, de suas próprias vontades, dos seus próprios quereres, em vez de focarem no que diz a palavra do Senhor? Que no livro de Ezequiel diz assim, ó. Filho do homem, profetize contra os profetas de Israel que estão profetizando agora. Diga àqueles que estão profetizando pela sua própria imaginação. Será que tem pessoas que, em vez de falarem a verdade que está na palavra de Deus, falam da sua própria imaginação? Aí diga àqueles que estão profetizando pela sua própria imaginação. Dizer o quê? Ouçam a palavra do Senhor. Então, os pastores de hoje também, quando tem que pregar a palavra de Deus, tem que ter cuidado para que sua pregação não seja uma exteriorização de si mesmo, do que ele pensa, da sua vida, das suas experiências. O pastor tem que ter muito cuidado, como aqui fala em Ezequiel, Deus, para o povo de Deus, Deus fala para o seu povo por meio de Ezequiel, que diz que ninguém pode ser profeta da sua própria imaginação. Nós temos que ouvir a palavra do Senhor. Isso se aplica tanto hoje em dia. O problema, muitas vezes, amados irmãos, é que há muitos pastores que moldam a sua palavra não de acordo com a verdade que é explícita no Evangelho, mas ele molda a sua palavra com base no que as pessoas querem ouvir.
molda a sua palavra com base no que a pessoa, não é o que a pessoa precisa ouvir, com base no que a pessoa quer ouvir. E nós temos de ter realmente muito cuidado com isso. Muito cuidado com isso. É engraçado que aqui, Ezequiel, deixa eu compartilhar de novo, Ezequiel, ainda no capítulo 13, mais para frente, ó. Eu queria ler o verso 10. Depois vocês leem tudo. Olha que interessante aqui o verso 10 diz assim: porque fazem o meu povo desviar-se, dizendo-lhe paz, quando não há paz, e quando constroem um muro frágil, passam-lhe cal. Ou seja, o ministério de falar a verdade, de falar a palavra de Deus, esse ministério profético, que no Antigo Testamento era Deus falar para ele falar para o povo, que hoje esse ministério de falar a verdade cabe ao pregador da palavra, aquele que ensina a palavra. Esse ministério, se não é feito com base na verdade das Escrituras, se esse ministério é feito com base na vontade daquele que fala, a consequência está aqui, o meu povo desviar-se, né? A ministração e o ensino da palavra do Senhor, que não tem por base a expressão genuína da verdade, terá como consequência o desvio do povo de Deus. E isso é algo é algo que ninguém deve querer sobre os próprios ombros. Imagine você se encontrar com o Senhor e ter tido a responsabilidade de ter desviado pessoas da verdade. Não é? Isso é algo muito, muito grave. Isso é algo gravíssimo. O ministério, o ensino da palavra de Deus não pode ser moldado pelo que o povo quer ouvir, pela demanda de um ou de outro. O ministério da palavra do Senhor tem que ser moldado pela verdade que expressa nas Escrituras. E nós temos que ter convicção disso. Existem outros problemas aqui no que Deus fala para o povo, né, por meio de Ezequiel, a respeito do exercício pastoral, né? Nós somos aqui para Ezequiel, eu peço a vocês que façam isso. Vão lá para Ezequiel, no capítulo 22, vamos no capítulo 22, no verso 26. Olha o que as Escrituras dizem. Olha, veja aqui, a Bíblia é impressionante, né? Olha aqui o verso 26. Seus sacerdotes cometem violência contra a minha lei e profanam minhas ofertas sagradas. Não fazem distinção entre o sagrado e o comum. Ensinam que não existe nenhuma diferença entre o puro e o impuro e fecham os olhos contra a guarda dos meus sábados, de maneira que sou desonrado no meio deles. Será que hoje tem isso? Será que hoje tem isso? Será que sacerdotes cometem violência, né, contra a lei? Será que há sacerdotes, há pastores hoje que profanam as ofertas que são de forma sagradas entregadas ou entregues às igrejas? Será? Será que há igrejas hoje que se envolvem num projeto de propagação de que não há diferença entre o que é santo e o que não é santo, entre o que é puro e o que não é impuro? Será? Será que há igrejas hoje que não falam sobre a guarda do Shabat? E aqui, eu vou abrir aqui a outra versão da Bíblia, que é a Bíblia Almeida, e no verso 26, nós temos assim, ó, meus sábados, e esse sábado, no original, é Shabat. Shabat não é o dia de sábado, exatamente, mas é o dia do descanso que você deve ter, voltado especialmente para o Senhor. Há sim, meus queridos, um mandamento dizendo para que nós devemos descansar. Nós devemos descansar um dia por semana e voltá-lo especialmente ao Senhor. A pessoa que não faz isso está, de fato, transgredindo o mandamento.
está transgredindo o mandamento. Então, é importante que nós saibamos que devemos descansar um dia por semana. Existe uma pregação também no canal Defesa da Fé.tv sobre o Shabat, para que vocês entendam. Não é o dia de sábado, essa tradução por sábado não é adequada, é dia de descanso, o Shabat. Dia de descanso. O nosso Shabat hoje é o Senhor. Todo dia deve ser voltado para o Senhor, mas você deve, por meio desse princípio, destinar um dia em especial para adorar o Senhor de forma especial. Deus nos dá esse modelo. Se você trabalha 7 dias por semana, você está prejudicando a sua família. Você está prejudicando a si mesmo e a sua família. Esse não é o plano de Deus para a sua vida. Então, você veja que o verso 26 tem isso. Se o sacerdócio comete violência com a minha lei, profana a oferta sagrada, não faz distinção de sagrado e comum, etc, etc. Fecho os olhos contra a guarda do meu sábado, de maneira que sou desonrado no meio deles. Então, nós temos uma observação de Deus contra pastores que desonram Deus no meio do seu povo. Amados irmãos, muitos acham, tem pastores hoje que acham que o exercício pastoral é como um exercício de um aconselhamento secular. Secular. É mais do que isso. Não é? O exercício pastoral é um exercício de caminhar junto com a pessoa em direção a Cristo. É muito longe de secular. Cristo é a expressão genuína de Deus que veio à Terra. Cristo é o Deus que veio à Terra e os pastores têm que ter essa percepção. Não que o conhecimento secular não seja importante, ele é importante, mas ele não é o objeto central do ministério pastoral. O ministério pastoral deve, sim, ser versado no conhecimento secular, mas ele deve entender que ele não está ali para fazer uma espécie de coaching secular. O pastor está ali para levar a pessoa a Cristo, apontar o caminho da verdade, apontar o caminho da salvação, mostrar que fora de Jesus não há acesso ao céu, que Jesus é o único e verdadeiro Deus. E isso não pode ser negligenciado nunca no exercício pastoral. Então, não tem como, por exemplo, você ir para um culto, uma reunião, e não ter nesses ambientes uma base escritural no ensinamento. A base escritural é o pressuposto lógico, o pressuposto básico, o pressuposto fundamental daquele que propaga o Cristo revelado nas Escrituras. Como nós podemos propagar, defender que a Bíblia é a verdade, isso que nós temos na mão aqui é a verdade única, se nós, no nosso ensinamento, não fazemos referência a isso. Se nós achamos que um manual de qualquer outra coisa, ou mesmo um livro, por melhor que seja, ele não é igual à Bíblia. A Bíblia é a revelação de Deus para a humanidade. É a revelação de Deus para o seu povo. Não há como exercermos um ministério pastoral genuíno, senão dessa forma. Sem ter uma ligação estrita com as Escrituras. E já naquela época, Deus, por meio de Ezequiel, no exílio babilônico, já falava para o povo de Deus. E hoje em dia, será que não ocorre isso? Será que não ocorre isso? Será que hoje em dia os pastores não estão exercendo um ministério mais preocupado com a questão do ensino secular entre os homens e se esquecendo que, acima de tudo, o exercício pastoral precisa levar o homem a Deus? Nós, enquanto pastores, temos uma missão, levar as pessoas a Cristo. Levar as pessoas a Cristo. Quando achamos que o ensino pode vir de nós mesmos e não das Escrituras do Senhor, nós estamos nos colocando no lugar em que Cristo deveria estar. E isso é uma idolatria terrível, porque é uma idolatria ministerial. E muitas vezes a pessoa cai muito facilmente nisso porque tem uma pseudo-aparência de que é algo bom. Você falar do ministério de Cristo não é a mesma coisa de você falar de Cristo.
Você falar da igreja, do ministério, do seu próprio ministério para Cristo, não é a mesma coisa, quero dizer, de você falar de Cristo. Nós temos que buscar pessoas e levá-las a Cristo. Esse é o nosso foco, esse é o nosso objetivo. Qualquer coisa fora disso é muito temeroso. É muito temeroso. Mas na igreja do Senhor, amados irmãos, nós temos visto realmente muitas situações, né? Situações complicadas aí de abuso de poder, situações em que há abuso de poder, situações em que há o desvio ou subversão da verdade, abuso de poder, quando as pessoas ficam vinculadas o pastor exerce um poder sobre as pessoas. E isso não é saudável. Também não é saudável quando o pastor subverte a verdade, em vez de proclamá-la, proclama a sua própria opinião. E também não é saudável quando Jesus ou Deus é negligenciado no ensino e no exercício pastoral, quando a pessoa exerce o seu pastorado como se fosse uma expressão de si mesmo, e não como se você fosse um caminho para Cristo, uma pessoa que aponta para Cristo. Eu sempre digo assim que nós devemos ser como a lua, que reflete a luz do sol, que é Cristo. Nós não devemos querer ser como o sol, que tem luz própria. Nós devemos querer ser como a lua, que reflete a luz de Cristo para o mundo em trevas. Esse é o nosso ministério, esse é o nosso chamado. É interessante que Jesus ele é um exemplo disso tudo, né? É um exemplo disso tudo. E Deus, ele lá em Ezequiel, ele mostra que não está satisfeito com a maneira pela qual os sacerdotes, os pastores estão levando adiante o seu ministério. E aqui em Ezequiel 34:15, nós temos uma informação de Deus que é radical, é impressionante. Deus disse que, diante de tudo que está ocorrendo, Ele mesmo vai intervir, Ele mesmo vai agir para solucionar isso, para mostrar o caminho de solução para isso que estava ocorrendo no meio do povo de Deus. E Deus faz isso lá. Vamos voltar para o capítulo 34 de Ezequiel, que eu vou mostrar para vocês como é que Deus diz que vai fazer isso. Então vamos abrir lá no capítulo 34, no verso 15, vamos ver o que ocorre lá. Então, Ezequiel, no capítulo 34, no verso 15, é belíssimo, né? Porque é Deus mostrando aí como é que ele vai, ele mesmo, se envolver nessa questão para dar uma solução a isso. Olha que... Oh, Deus, olha o que ele diz aqui, ó, por meio do profeta Ezequiel, diante de tudo que Deus demonstra, todas as coisas erradas que estão acontecendo. Olha o que o próprio Deus diz aqui em Ezequiel 34:15. Deixa eu compartilhar com vocês. Olha o que diz aqui, ó. Ele diz: eu mesmo tomarei conta das minhas ovelhas e as farei deitar-se e repousar. Palavra do soberano Senhor. Isso daqui é impressionante. Quer dizer, Deus está dizendo a Ezequiel, ei, Ezequiel, tem todos esses problemas aí entre os pastores com relação aos seus rebanhos, às suas ovelhas. Aí Deus disse, eu tenho a solução. Aí eu acho que Ezequiel deve ter dito, como é que vai ser isso? Aí Deus diz, eu mesmo tomarei conta das minhas ovelhas e as farei deitar-se e repousar. Ezequiel deve ter dito, como é que vai ser isso, né? Como é que vai ser isso? Como é que vai ser isso? O que Deus estava dizendo na realidade é que o profeta, o rei e o sacerdote do Antigo Testamento encontrariam um ponto de conversão em ele mesmo, Jesus Cristo. Nele mesmo, Jesus Cristo, que é o Deus encarnado. E Deus estava dizendo, eu mesmo exercerei os ministérios todos
e serei esse ponto de conversão em que eu mesmo irei pastorear as ovelhas. É uma ideia em Ezequiel que se torna plena em Jesus de Nazaré. Você já deve ter antecipado. É Deus em Ezequiel já apontando para a vinda de Jesus. E Deus, quando vem, né, à Terra, quando encarna, no Logos encarna entre nós, ele vê que aquela mesma situação que ocorria em Ezequiel já estava presente também ali no século I. Está presente hoje, ele vê tudo isso, que muitos não estão levando as pessoas ao conhecimento pleno do Senhor, não estão levando as pessoas às Escrituras, não estão pregando a verdade, independentemente do que as pessoas acham. Muitos não estão fazendo isso. É por isso que Deus, na pessoa de Jesus, que Deus, quando está na terra, ele vê e diz assim: olha, parecem ovelhas sem pastor. Então, quantos, né, de fato, hoje em dia, parecem ovelhas sem pastor? Ovelhas sem um pastor que, de fato, exerce o ministério que Deus quer que ele exerça, que é o ministério de apontar para Cristo. E o próprio Jesus vê isso. Se você quiser abrir as Escrituras, lá no primeiro livro do Novo Testamento, nós podemos abrir lá em Mateus, no capítulo 9, no verso 36, as Escrituras dizem assim, ó: ao ver as multidões, teve compaixão delas, porque estavam aflitas e desamparadas, como ovelhas sem pastor. Que verso bonito esse, né? Deus encarnado vem e diz: ao ver as multidões, Jesus teve compaixão delas, porque as pessoas estavam desamparadas, aflitas, desorientadas, estavam desesperadas num mundo sem sentido. Estavam como o quê? Ovelhas sem pastor. E é interessante que Jesus de Nazaré, lá em Ezequiel 34, ele ainda como Logos, né? Quando Deus diz que ele mesmo será o pastor das ovelhas. Você se lembra que a gente leu isso em Ezequiel 34, 15? Vamos voltar aqui, só para vocês não perderem isso. Você veja que em Ezequiel 34, 15, deixa eu abrir de novo para vocês aqui. Ezequiel 34, 15, ó, Deus diz assim: eu mesmo tomarei conta das minhas ovelhas e as farei deitar-se e repousar. Palavra do soberano Senhor. Então, quem é essa pessoa que virá para ele mesmo tomar conta, né, das ovelhas, tal? Eu já disse que era Jesus, e uma das comprovações disso nós temos lá, inclusive no Evangelho de João, no capítulo 10, no verso 11, quando as Escrituras dizem assim, ó, olha o que Jesus diz, olha: eu sou o bom pastor da vida, dá a vida pelas ovelhas. Então, aqui em Ezequiel 34, 15, Deus diz: eu mesmo tomarei conta das minhas ovelhas e as farei deitar-se e repousar. Palavra do soberano Senhor. Isso é Deus falando aqui em Ezequiel. Isso aqui aponta para Cristo. E lá em João, no Evangelho de São João, no capítulo 10, no verso 11, que foi que nós vimos, Jesus dizendo, ó: eu sou um bom pastor. Ele é aquele que tomará conta das ovelhas. Ele é aquele lá em Ezequiel que as fará deitar-se e repousar, porque ele é o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Ele não é aquele lá não é como o pastor lá de Ezequiel 34, que Deus fala, né? Que preocupa-se somente consigo mesmo. O pastor deve preocupar-se consigo. É muito importante isso. O pastor não pode entrar num ciclo vicioso que o levará à depressão, à tristeza, não. O pastor deve preocupar-se consigo, mas saber que todas as bênçãos que ele recebe do Senhor
são bênçãos para abençoar outros, para falar da palavra da salvação. O pastor não pode só se preocupar consigo, porque aquela ou qualquer outra pessoa que só se preocupa consigo, ela coloca a si próprio no centro de sua adoração. A egolatria é oposição, é contrária à adoração única e verdadeira de Deus. A egolatria, colocar-se a si próprio no objeto de sua própria idolatria, é contrária a Deus. O contrário de adorar o único e verdadeiro Deus é ser idólatra nas Escrituras. E muitos colocam a si próprio nesse lugar. Então, nós temos aqui em Jesus Cristo esse pastor ao qual as Escrituras se referem aqui em Ezequiel 34:15. Jesus é o bom pastor, como vemos em João 10:11. Ele é o pastor que está pronto para dar vida pelas ovelhas e faz isso, né? Essa liderança que é representada ou moldada pelo elemento de dar-se por completo pelas ovelhas. Que liderança bonita de Jesus de Nazaré, né? Uma liderança que não negocia a verdade. Jesus, ele não prega aquilo que as pessoas querem ouvir, ele prega o que as pessoas precisam ouvir. Ele prega a verdade. Jesus é aquele que nos leva à verdade, Jesus é aquele que busca pelas ovelhas, que está com o braço estendido para resgatar toda e qualquer pessoa que queira viver a eternidade ao lado dele. O Jesus Cristo é esse. Ele é também o que lidera as ovelhas. Lá em João, no capítulo 10, capítulo que nós estamos aqui. Vamos abrir no 27, 28. Você vê se ele não vem exercer todas as funções aí da liderança cristã. Assim, ó, as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna e elas jamais perecerão. Ninguém as poderá arrancar da minha mão. Então, Jesus é aquele que nos guarda, que nos protege, é aquele em quem nós estamos salvos e tranquilos. Jesus é o verdadeiro pastor. Meus amados irmãos, quando sabemos que estamos com Deus, que Jesus é o nosso verdadeiro pastor, que Deus, na pessoa de Jesus, é o nosso verdadeiro pastor, nós criamos maturidade para buscar igrejas cujos pastores são corretos, ou seja, apontam para Cristo. Isso é o modelo que as Escrituras nos trazem. E a igreja é formada para isso. Nós vemos que Cristo tem uma liderança sacrificial, ele morre pelos pecados da humanidade, depois ressuscita, né, passa 40 dias aqui na terra, ensinando os apóstolos a confiar nele em sua ausência, tanto que ele aparece e desaparece, é uma das funções dos 40 dias que Jesus passa aqui. E depois ele ascende aos céus, vamos ver em Efésios, no capítulo 4, no verso 11, ele ascende aos céus, ele manda o Espírito Santo, e lá na carta aos Efésios ele mostra que ele capacita a igreja formada por pessoas com dons específicos. Lá em Efésios capítulo 4, 11, isso aqui é que a igreja deve ser formada, deve buscar. 4, 11, você veja que a igreja é assim, ó, diz assim, ó, e ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres. E designa para um fim específico, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado. Então, ele prepara, ele não só no livro de Ezequiel, ele demonstra o que não deve ser feito, ele diz que ele será o exemplo do bom pastor, e ele vem à terra e dá o exemplo do bom pastor, exercendo as funções do rei, do profeta, as funções do sacerdote, e ele deixa claro, quando ele ascende, ele capacita a igreja, ele dá dons à igreja. Designa alguns para apóstolos, outros para profetas, evangelistas, pastores e mestres.
outros tantos para o Ministério de Socorros. Então, a Igreja do Senhor é um lugar em que o exercício da liderança cristã deve ser feita de maneira correta, fugindo daqueles pastores que estão lá descritos em Ezequiel 34. São pastores que não são voltados para si próprios, mas são pastores que privilegiam o serviço. Até no Defesa, aqui na Igreja Defesa da Fé, em Natal, no domingo passado, o pastor Marcos, que pregou no domingo lá, pregou sobre liderança, né? E ele dizia lá, ele falava da passagem lá de Jesus, eu acho que é o Evangelho de São Mateus, que dizia que o grau, assim, ele disse assim, né, que o grau máximo, né, o grau máximo na escala do ministério é serviço, é servir. E é interessante que Deus ele não veio em Jesus Cristo para ser servido, ele veio para servir. Então, isso é o oposto daqueles pastores que são criticados em Ezequiel 34. O nosso ministério, e não é obrigado você ser pastor, se você é cristão, você tem uma missão, um ministério aqui na Terra. E o nosso ministério é o ministério de servir. Nós temos que usar o poder não para nós mesmos, mas para abençoar o povo. O pastor tem de pensar em si, preste bem atenção. O pastor deve ser honrado, deve ser considerado, tudo isso. Estou falando nada contra isso. Eu estou falando contra aqueles pastores que estão descritos em Ezequiel 34, que são pastores que só olham para si. Isso é errado. O pastor tem que olhar para a comunidade. E os pastores que Deus capacita aqui, segundo Efésios, né, 4:11, são capacitações de dons para que as pessoas exerçam seus papéis na igreja, para que nós tenhamos a proclamação da genuína verdade. Então é isso, meus amados. Nós temos essa belíssima aqui abordagem de Ezequiel 34, em que Deus avalia os pastores. Conforme eu disse no começo, eu vou deixar o link aqui embaixo da descrição para essa pregação que eu fiz faz uns 4, 5 anos, né, sobre essa mesma coisa aqui, mas só que é mais ampla. Fala de outros aspectos. Se você assistindo essa aula, assistindo a essa pregação, eu creio que você terá uma abordagem interessante do capítulo 34 de Ezequiel e principalmente de como Deus avalia os seus pastores. Amados irmãos, eu agradeço imensamente a presença de vocês. Hoje deve ser aí umas 9h45, né, da noite já, agora. Eu gravei, conforme eu disse antes, gravei aqui a partir das quase 18 horas, já são quase 19 horas aí. E que Deus abençoe. Então, hoje, Deus me deu um livramento muito grande, né, de vida ontem eu tive uma situação muito grave, mas Deus me curou. Tive uma descarga elétrica enorme. Você vê que tudo é para a glória do Senhor. Isso aqui foi por onde a energia entrou. Você consegue ver aqui, ó, por onde a energia entrou, e parte dela saiu por aqui, ó. Saiu por aqui. Eu tive parada cardíaco-respiratória ontem. Fui ressuscitado, né, por aquelas técnicas. Depois fui levado à ambulância, a SAMU me levou para o hospital. Eu estou em recuperação, passei aí um minuto, assim, passei uns 20 segundos, narrou o meu amigo que estava lá, que fez a técnica de ressuscitação. Eu passei uns 20 segundos recebendo a corrente elétrica, né, altíssima, que passou por aqui, como vocês estão vendo. E depois passei uns 30 segundos com parada cardíaca no chão, quando eles conseguiram me jogar no chão. Eu caí no chão, fiquei 30 segundos. Mas Deus é mais. E eu digo uma coisa para vocês, impressionante, que nesse período todo, quando eu estava ali morto, né, que fui ressuscitado, eu não senti nenhuma angústia, nenhum medo.
Se eu já não tinha medo de morrer, agora é que eu não tenho mesmo. O que Deus fez foi poderoso. Deus me trouxe porque ainda há algo para contribuir aqui, né? No nossa, todos nós temos, e quando não é o momento, nós ficamos para contribuirmos. Após a salvação, eu sempre digo isso, nós não somos imediatamente arrebatados por uma razão, que é algo para nós fazermos. Enquanto não é o tempo que nós já fizemos tudo isso, né? Deus quer que nós continuemos aqui enquanto nós nos esforçarmos para continuarmos no centro da vontade dele. Então é por isso. Então, hoje aqui não poderia deixar de gravar essa aula para vocês. E para mim é uma alegria, né? Estou aí de recuperação, com muitas dores aqui e tal, mas muito bem, animado, agradecido ao Senhor. E assim, sabe? Estou sentindo mesmo a importância de todos nós, a sua também, de nós propagarmos a palavra de Deus cada vez mais. A morte por crente não é ruim. Eu já sabia que não era ruim, eu já sabia que não era ruim. Agora eu tenho convicção plena, porque eu passei ali momentaneamente por isso. Uma paz enorme, isso aí. A corrente elétrica passando por mim, uma paz. Tenho essa convicção, mas eu sei que estamos aqui não é para nós mesmos, né? Estamos aqui para propagar a palavra do Senhor. E isso é o que nos dá sentido e propósito. Mas, irmãos, eu agradeço mais uma vez. Desculpa aí, eu tive um direcionamento assim, do Senhor de dar esse testemunho para vocês, para sua honra e glória, do que Deus faz por nós. Então, Deus abençoe poderosamente, viu? E nunca se esqueçam, aqui no Defesa da Fé é proibido não pensar. Fique na paz do Senhor.